Boa noite, galera. Boa noite. Segunda semana dessa maratona de live. Gente, parece um filme que tá passando na minha cabeça, porque eu lembro que eu estava pensando se eu ia fazer, se ia ter alguém para poder participar, se alguém ia querer começar a contar a história junto comigo. E aí reuni esse monte de gente. Amiga Amanda! Olha, esse assunto é para você, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar. Cíntia, obrigada, gente, de vocês estarem aí. Vou até colocar uma musiquinha para vocês. Então, o assunto hoje é yoga e meditação. E aí eu convidei a professora Érica Sanches. Ela tá lá em Amsterdã, tá falando diretamente de lá e tá segurando o fuso horário, né? Coitada. Imagina, muito longe. E a Érica acabou de entrar e eu agora vou chamar ela. Olá, Érica! Finalmente consegui entrar. Ah, tadinha! Eu tava aqui pensando assim, ah, meu Deus, será que a conexão lá de Amsterdã é diferente? Não sei, né? Não, eu que tô aprendendo ainda a mexer nisso. Um erro foi meu, desculpa. Eu deveria ter falado para você antes, perguntado, né, se você iria se entender bem aí na live, né, de entrar como convidada. Mas olha, muito obrigada por você estar aqui. Você está segurando um fuso horário de quantas horas para mais aí? É 4 a 5 horas. Eu tô 5 horas na sua frente, Silvana. Ai, gente, aí já é madrugada. Olha isso, gente. A gente tem que valorizar demais. Já libera o coração aí, desse coraçãozinho aí do lado, gente, para a Érica. Pelo amor de Deus, a pessoa está madrugada em Amsterdã. Érica, muito obrigada por você aceitar, né, topar falar sobre um assunto maravilhoso, porque eu acho que quem nunca ouviu falar, na minha cabeça eu acho difícil, né? Mas nessa quarentena, nesse isolamento, foi o que todo mundo percebeu o quanto que era importante conhecer a yoga e conhecer a meditação. Mesmo sendo uma coisa que é difícil para quem não conhece, ainda é necessário a gente quebrar algumas barreiras sobre o assunto e deixar fluir. E aí eu gostaria muito que a gente começasse essa live falando de como uma professora de educação física, ó, já tem gente aí entrando, te chamando de linda, como uma professora de educação física simplesmente mudou a vida dela e foi para um lado mais tranquilo da yoga. Me conta como você encontrou esse caminho. Quer dizer, como esse caminho te chamou para ele, né? Nossa, isso daí é a história de uma vida, mas vamos lá, né? Vamos tentar contar um pouquinho disso em menos de 1 hora. Primeiro, eu queria agradecer, tá, Silvana, pelo convite. Preciso confessar para vocês que é a minha primeira live. Eu tenho fugido de live. Tecnologia é uma coisa assim nova para mim, para minha profissão, tá? Então, assim, eu tô quebrando paradigmas para estar aqui hoje, tá, gente? Que bom. A gente está Obrigada, assim a vida querida. inteira, Érica. Fique tranquila. Estamos todos ali receber. Essa pandemia fez isso com a gente, né? Fez a gente, assim, Sim. rever muitas coisas, internas e externas. Bom, então a sua primeira pergunta é como que uma professora de educação física migrou para o yoga, né? Isso. Eu morava em Niterói, no Rio de Janeiro, né? E eu, assim, levava muito tempo para chegar na UERJ. Eu fazia licenciatura e bacharelado na UERJ, Educação Física, e era integral, de 7 da manhã até as 5 da tarde. Chegou num certo momento que eu comecei a ficar, assim, bem cansada e bem estressada, mais mentalmente. E eu comecei a procurar yoga, não conhecia na época, e uma querida amiga minha chamada Luciana me indicou um professor chamado Vladimir, ali em Vila Isabel, pertinho da UERJ, da linha do professor Hermógenes. Então, assim, o meu início com o yoga foi na procura de acalmar, né? Acalmar um pouco a mente, ficar mais tranquila, porque quando você faz
uma faculdade integral, você tem assim várias horas de aula teórica e depois prática, porque é educação física, então isso me deixava muito cansada. E eu comecei a praticar yoga assim, né? Na linha do professor Hermógenes, que foi um dos precursores do yoga no Brasil. Você foi aprender logo com o professor, logo com o mestre dos mestres, né? Na verdade, eu comecei com o Vladimir e eu fui aluna dele, tiveram eventos lá, eu tive a oportunidade de conhecer o professor Hermógenes, né? Aí eu comecei a ler, mas até então, enquanto eu fazia a faculdade de Educação Física, eu só era praticante, né? Gostava de ler os livros, gostava de praticar o Hatha Yoga, praticar os asanas, né? E assim foi o meu início. Eu acho que o início de praticamente das pessoas que conhecem, que vão para o caminho da yoga, inclusive eu vinha entender um pouco da prática devido a uma amiga minha que também está aqui na live, que na verdade Ah, é? eu percebi a mudança dela. Ela compartilhava aqui no Instagram as mudanças dela através da yoga e eu fiquei acompanhando. E eu falei, nossa, mas está acontecendo alguma coisa ali e eu percebia que estava para melhor. E foi quando eu perguntei para ela e ela falou, você precisa fazer. Então eu acho que o primeiro caminho que as pessoas procuram na yoga seria essa parte de aprender a silenciar a mente, aprender a se conhecer, perceber o caminho de volta através do exercício. E aí, É. Érica, também uma Avani, coisa Avani. bacana da yoga é Ah, porque você consegue conhecer o seu corpo, testar os uhum, limites do uhum. seu corpo, fazer movimentos que você talvez, jogando vôlei, né, numa aula de educação física, você jamais conheceria. Então, eu acho É, que é isso que é o bacana da yoga, é porque te testa demais, te tira daquela sua zona de conforto e faz uma introspecção, né? Explica melhor isso. Você que é professora, eu sou apenas um é. aprendiz. Bom, vamos lá. Então, assim, deixa eu então continuar a contar a história, né? Eu comecei no yoga como aluna, fazendo a faculdade de educação física, tentando me acalmar, já que a carga era pesada. Aí, eu comecei a ter meus filhos e eu comecei a trabalhar, né, com educação física. Sim. Trabalhei com educação física escolar, trabalhei em academia, trabalhei com alongamento antes de trabalhar com yoga. Nossa, trabalhei com musculação. A gente que faz educação física, a gente experimenta várias áreas até se encontrar. Sim. E assim, eu gosto muito da educação física, mas assim, faltava alguma coisa que eu não sabia o que era, ok? Quando eu estava no meu caçula, né, grávida do meu caçula, é como o Marco Schutz ele gosta de falar, veio o chamado, né? Veio um chamado assim de dentro do coração, né? Eu preciso fazer uma formação e entender melhor isso. E aí eu fui fazer uma formação, porque eu frequentava também o Instituto Hermógenes, depois de alguns anos eu migrei para a academia do professor Hermógenes, que agora se chama Instituto Hermógenes, no centro do Rio. E lá, praticando o Hatha Yoga do professor Hermógenes, eu vi um folder do Marco Schutz. E aí eu falei, quem é Uhum. esse cara? Aí eu entrei no site dele, que é do Simplesmente Yoga, e falei, nossa, esse cara fala o que eu penso, eu não sou louca. Eu quero fazer a formação dele. Encontrei a Aí minha eu fui para tribo. São sabe quando você se encontra? Não é negar a educação física, mas eu sentia falta de algo que assim, que eu trabalhasse o corpo e fosse além, não ficasse só no corpo, tá? E aí eu fui fazer a formação lá em São Paulo, né? Dura um ano, a formação em yoga e meditação. Praticando, né, e fazendo a teoria lá, eu descobri, depois que meu caçula nasceu, um problema sério na minha coluna que me deixou de cama a ponto de tomar vários remédios e ficar assim dopada. E eu falei assim, bom, o ego foi assim lá para baixo. Vem aquele momento de que você pensa, nossa, eu sou professora de educação física, com problema sério de coluna aos 35 anos, sabe? Mexe com a gente isso. Sim. Só que praticando o Hatha Yoga lá da formação do Marcos, as minhas dores iam embora.
Assim, claro que não foi embora na primeira aula, né? Eu fui praticando, Claro. praticando, que é o Hatha Yoga com princípio de alinhamento corporal. E eu falei assim, gente, eu quero isso pra mim. Eu quero isso pra mim. Sabe? Eu não precisar ficar dependente de um remédio. Eu quero aprender mais sobre isso. Então, eu fiz a formação do Marcos. Aí, eu participei de retiros, que a gente é obrigado a participar para ter, né, o certificado. Ah, é Participei de. mesmo? Você não basta fazer o curso todo mês lá em São Paulo. Você tem que ir no retiro de meditação mindfulness, você tem que ir no retiro de inverno no meio do ano lá em Santa Catarina, na Montanha Encantada. E ele também te convida a vários outros retiros para poder aprofundar os assuntos, né? Então, assim, eu estou falando Para do professor vivenciar Hermógenes, mesmo, né? Para você vivenciar mesmo. é porque assim, eu percebi que ao longo de um ano você não faz só um curso teórico e prático, você faz uma transformação interna, tá? Então, eu acredito que esses retiros é para te dar suporte, são para te dar suporte, sabe? Porque mexe com o interno também, mexe com o coração, mexe com a mente, com paradigmas, com bloqueios, com várias questões nossas. E aí eu fiz também intensivos com a Dani. Então, assim, eu falei assim, gente, isso é uma maravilha. Só que, Silvana, eu continuei trabalhando nas escolas, entendeu? Com educação física escolar, porque era o que me dava meu ganha-pão, certo? Claro. Então, assim, Certo. Aí eu dei aula em escola particular, eu dei aula em escola pública, né? E tinha também alguns alunos de personal. Aí eu comecei a perceber, Silvana, que eu usava os meus alunos pequenos e adolescentes e também os meus alunos de personal para uma coisa ou outra botar yoga ali. E os alunos, professora, o que você está fazendo? Não, olha só, tal coisa. Aí eu, gente. Faz parte do teu protocolo. Fique na sua. Aí até que algumas pessoas próximas, amigos, sempre os amigos, né? Érica, dá uma aula de yoga. Eu, gente, sabe quando você faz a formação para você, mas não pensando em dar aula? Então, em 2017, acho que em agosto de 2017, eu comecei a dar aula para um grupo na Quinta da Boa Vista. Eu acho que alguns estão aqui na tua live. Essa Tô live tá adorando cheia de esse pessoas fã-clube aqui, gente. Eu tô queridas. adorando. Viu? Aí, eu comecei a dar aula para um grupo lá na Quinta da Boa Vista, em 2017, final de 2017. E ali eu me senti. Ah, a Rosângela, eu. É. E ali eu me senti muito feliz. Eu continuei dando aula na escola, né, para os meus alunos, mas assim, eu me encontrei dando aula de Hatha Yoga para os meus alunos. Eu quero saber, Érica, assim, eu tô impressionada. Primeiro que eu não sabia que para você ter toda essa forma, além da sua formação, você precisaria ter essa vivência. Talvez algumas pessoas que estão aqui nem sabiam o quanto essa professora aí tem de yoga dentro dela para agregar, porque assim, realmente, nada melhor do que a vivência. E assim, eu queria também que você falasse um pouquinho sobre o que a yoga transforma, porque pelo que eu percebi, a sua transformação ela veio por uma dor. E eu acho que essa dor não foi nem apenas uma dor física. Havia também uma dor insatisfeita dentro de você, querendo uma mudança, querendo algo mais que você pudesse não só transformar você, mas transformar alguém, os seus alunos, a sua família, os seus amigos. Então, como que a yoga traz essa transformação para o corpo, para as pessoas? Eu queria que você explicasse agora um pouco sobre essa prática, que a gente Só tem. fala um oi aqui para Luciana. Luciana, eu Fique à citei você aqui no vontade. início da live, tá? Que você que me apresentou o professor Hermógenes. Muito obrigada, tá, querida? Muito obrigada mesmo, Gente, né? muito, muito legal vocês estarem aqui prestigiando. Eu sei que é pela Érica, tá? Eu sei que não é por mim. Mas que bom para você ver, Érica, o quanto que é bacana isso, quando a gente tem pessoas que nos prestigiam e as pessoas sabem que você está há 5 horas a mais, que aí você está de madrugada e você está aqui aberta a estar matando até a saudade dessas pessoas que estão entrando aí na live. Ah, até meu tio entrou aqui, gente. Ai, tô perdendo o foco.
A sua pergunta foi o que que o yoga Eu vou transformou. repetir. O que que é yoga? Então, qual a transformação que a prática traz para as pessoas? O que que Nossa, muda para a gente? Aonde nos leva? Aonde o nosso corpo vai? Respira, respira e responde. essa pergunta é muito profunda, sabe? Muito profunda. Eu posso começar do físico e indo para o sutil. Fica à Assim, vontade. vamos começar pelo físico, né? É, como você falou, agora nessa quarentena, nesse isolamento social, seja lá qual o nome que cada um dá, muitas pessoas procuraram yoga, né? Até virou motivo de meme. Vamos fazer yoga, vamos meditar. Todo mundo medita. Virou até É piada, verdade. né? E que eu rio junto, sem nenhum problema. Mas por quê? Por que que nessa, assim, eu tô falando isso, mas eu vou te responder. Por que que nessa quarentena tantas pessoas buscaram arte, música, terapia, tá? Yoga, meditação, lives sobre várias informações, entretenimentos assim de alto nível? Porque a gente vê que esse lado assim holístico, o lado artístico cura, sabe, as nossas dores, ajudam, se não cura, ajuda a gente a lidar com as nossas dores, né? Então, assim, eu me aproximei do yoga por uma dor. A primeira foi estresse, cansaço, por causa da faculdade que era em tempo integral, depois um problema sério na coluna que não era normal ter aos 35 anos, tá? Então, assim, é, fisicamente, nossa, acho que todo mundo aqui que está na live até sabe, mais ou menos. Ah, o que que Hatha Yoga? Vamos falar um pouco da minha área. Hatha Yoga com princípios de alinhamento corporal. O que que propicia, o que que ajuda no corpo? Flexibilidade de praxe, né? Mas é uma flexibilidade consciente. Depois que eu fiz a formação, o que eu vou falar é muito delicado, mas é bom. É bom ter um pouquinho de polêmica. Depois Isso. que eu fiz a formação em yoga, que eu fui ver que muito alongamento ensinado por colegas e por mim mesmo da área de educação física não estava tão legal, não estava tão bom, entendeu? Pode ir além, né? Mas não desmerecendo a educação física, claro que não, porque assim, eu uni as duas coisas, a parte da anatomia, da fisiologia e a parte do yoga. Então, assim, a flexibilidade com muita consciência corporal, não é a flexibilidade do tipo assim, ah, tô lá na academia, você faz cada movimento com consciência, respeitando o seu corpo. Força muscular, que não equivale a uma musculatura, uma musculação, né? Não vai ter aquela hipertrofia de musculação, mas você ganha um tônus muscular. Consciência corporal ao longo do tempo. Emagrece. Emagrece, mas não tanto quanto uma atividade aeróbia, Silvana. Uma atividade aeróbia vai fazer você emagrecer de uma maneira muito eficaz. Mas se você fizer atividade aeróbia, vamos falar assim, sem um fortalecimento da musculatura, você pode se machucar. Então, assim, quem vai te orientar tem que analisar isso, tá? Você precisa estar com a sua musculatura e suas articulações preparadas para uma atividade aeróbia. O que é uma atividade aeróbia? Corrida, caminhada rápida, natação. É tudo que tem uma duração longa, com uma intensidade de média a alta, que aí vai fazer você emagrecer. Então, assim, yoga Entendi. emagrece? Emagrece, mas não tanto quanto uma atividade aeróbica. Entendi. Tem que ser sincera, tá? Isso, mas é Agora, uma coisa, mas é uma dúvida. é uma Eu dúvida que falei todo mundo eu tem. provoquei isso aqui exatamente porque eu sei que é uma dúvida. Sim, emagrece, tá? Emagrece. Só que também é importante você ter um equilíbrio alimentar, né? Sim, Tudo junto. Então, assim, fisicamente, o que eu lembro agora seria isso, tem muita mais coisa, tá? claro. Até porque eu tenho um problema sério na coluna e eu não tô curada. O meu problema não tem cura. Então, assim, eu cuidando da minha musculatura e da posição certinha dos meus ossos, eu consigo
segurar a onda e não sentir dor. Agora, se eu relaxo e não me cuido, a dor volta, Sim. entendeu? E a dor é muito forte, tá? Então, assim, olha quantos benefícios, tem muitos outros, né? Hoje em dia, muitas pessoas sentam colocando, projetando a cabeça à frente, fechando os ombros. Então, quando você pratica yoga, você abre o peito, você alinha a cabeça em cima da coluna, né? Um movimento super simples, que é abrir o peito, colocar a cabeça em cima da coluna. Você já está ajudando quem usa muito celular, computador, que é o que a gente está usando muito em casa. É. E o bacana também, ô Érica, porque nesse isolamento que a gente nunca esteve tão farto de informações, né? A maioria dos profissionais estão usando as redes sociais para estar falando sobre o seu trabalho e trazendo também o que você está fazendo aqui com a gente agora. E a yoga, antigamente, é uma visão minha, ela era uma atividade vista para rico. Tipo, é como se o pobre não tivesse acesso a essa atividade, porque a gente sempre viu as pessoas mais magras fazendo, com uma professora particular, sabe? A gente não tinha a visão que a gente tem hoje de que é uma prática acessível para todos, né? Todo mundo tem a oportunidade de conhecer yoga, inclusive através de uma tela de celular. E isso eu É, acho que foi uma das coisas mais importantes que profissionais como você trouxeram para as redes, que seria o quê? Essa aproximação. Todo mundo pode é. fazer, todo mundo pode conhecer e é acessível para todos. Você Eu percebe confesso isso? para você, Silvana, que quando começou o isolamento social, até então eu tinha muito preconceito com qualquer tipo de atividade corporal via vídeo, tá? Porque assim, o professor ele precisa estar do lado do aluno e observar o ângulo do movimento, observar a postura da coluna, a postura corporal. Então, assim, eu ficava assim, não, mas como assim? As pessoas estão dando aula online, estou abrindo meu coração aqui com você, tá? E eu comecei a receber mensagens de alunos daqui da Holanda, mensagens de ex-alunas aí do Brasil. Érica, tá todo mundo dando aula ali, você não vai dar aula? Aí eu, gente, mas olha só. Aí eu falei, quer saber? O que que eu fiz, Silvana? Eu voltei a ter aula, só que online, com duas antigas professoras minhas daí, uma do Rio, outra de São Paulo. Eu dei a louca. Eu me inscrevi com duas ex-professoras minhas aí do Brasil. Para quê? Para eu sentir se era possível e se era seguro. Então, assim, depois de um mês praticando online, com a Dani Filete em São Paulo, com a Débora Werneck no Maitá. Gente, elas nem sabem que eu estou falando delas. Eu estou falando de propósito, porque são pessoas maravilhosas, são professoras maravilhosas que começaram o caminho há muito mais tempo do que eu. Então, eu comecei a fazer aula online com elas e eu falei assim: é possível. Olha só como é que elas conseguem fazer correção da postura, alinhamento online. E aí, depois de um mês fazendo aula com elas, eu criei coragem e falei: então tá bom, vamos lá. Comecei a dar aula online. E está sendo muito bom. E eu estou me surpreendendo. Eu continuo fazendo prática com uma delas e continuo dando aula online. Em breve, se tudo der certo, se tudo ficar bem aqui na Holanda, a gente vai voltar no estúdio, mas por enquanto eu estou dando aqui da minha casa, sabe? Não, e isso é bacana porque você vê até onde a sua profissão foi capaz de te levar. Porque você precisou quebrar essa sua crença e se aproximar de certa forma. Porque sabe o que que eu penso, Érica? Como eu estou aqui mais na internet, o que que eu vejo das pessoas? As pessoas elas vão querer saber o que que a Érica fez por elas nessa pandemia. Se a Érica foi aquela profissional que se reinventou e que chamou a galera dela, vamos embora, eu estou aqui, eu sei que vocês precisam e eu estou aqui, a gente vai se reinventar juntos.
E eu acho que é isso que falta para os profissionais entenderem. As pessoas vão te cobrar, tipo, Érica, o que você fez por mim? E que bom que você esteve aberta a quebrar essa sua crença de que pela internet não poderia fazer, porque esse é um momento que a gente não tem mais como voltar atrás. Você vai precisar se adaptar e chamar a tua tribo para falar, ó, tô aqui. E do jeito que der, vamos todos juntos. Então, que bacana que a yoga te trouxe isso. É a prova de que tem uma galera aqui, né? Assistindo também. O Juliano está perguntando se é possível para iniciantes online. É possível, sim. Mas antes de eu dar aula para algum iniciante online, Juliano, eu mando um e-mail, né, com várias perguntas, tá? Perguntas para eu saber da saúde do aluno, fazer uma anamnésia, né, primeiro, e eu vou com muita calma, muita calma. E aí, de acordo com o histórico dessa pessoa, se ela já praticou atividade física ou não, se ela já fez algum método de yoga ou não, eu vou caminhando. Então, assim, é possível, mas eu digo que tem que ir com mais calma, tá? Claro, ao vivo também tem que ir com calma quem é iniciante, mas online eu vou com mais calma ainda, mais devagar ainda. Você saiu da educação, saiu não, você iniciou na educação física, te levou para yoga e depois o seu próximo passo foi a própria meditação. Então você conseguiu unir duas coisas aí que praticamente são únicas, né? Eu acho que uma precisa da outra, a impressão que eu tenho é que uma precisa da outra. Então, Nossa, a gente tem todas as respostas aqui dentro, só que a gente não sabe. Sim, uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra com certeza. Aliás, yoga é, normalmente é chamado de meditação em movimento. Assim como yoga, não é só você praticar as posturas que são chamadas de asana, tá? Eu lembro que eu não falei isso pra você, mas eu fiz 2 vezes a formação do Marcos, tá? Uma eu estava grávida, então eu não consegui terminar, fazer tudo direitinho, porque eu tive o neném, né? E a segunda vez eu fiz tudo direitinho, tá? Cumpri com todas as obrigações. Mas na primeira vez que eu fiz, eu ficava muito assim ansiosa em cumprir tudo e eu não estava conseguindo fazer as práticas em casa. Aí um dia eu cheguei, no final de semana eu cheguei na formação e falei para uma das assistentes do Marco, falei assim: "Ai, porque você me desculpe, mas eu não estou conseguindo fazer as posturas em casa porque meu bebê, meus filhos". Aí isso já faz muito tempo, tá, gente? Aí a menina falou assim para mim: "Isso também é yoga". Aí eu falei: "Oi?" Eu toda professora de educação física, né? Oi? Eu achava muitos anos atrás que yoga era fazer só as posturas de yoga. uhum. Então, assim, precisou anos de prática e de estudo, de livros e de também sentir dentro de mim que yoga não era só quando eu estava lá na sala fazendo as posturas em equilíbrio, em força muscular, em flexibilidade. Tem que ser também na vida, tem que trazer para o dia a dia. Então, assim, yoga é meditação em movimento. Só que eu sentia falta da prática de meditação, porque eu estava muito naquela de estudar o que é yoga, estudar as posturas, né? Estudar o Iyengar, o mestre Iyengar. E aí, o que eu fiz primeiro? Também grávida do meu caçula. Meu caçula é famoso, o Pedro. Grávida do meu caçula, eu fui fazer o retiro Vipassana, ou Vipassana, em Miguel Pereira, no Rio de Janeiro. Isso, a Amanda Meu está marido falando falou aqui que assim, yoga vai além do tapetinho, isso, amiga. É essa amiga isso que aí. me falou sobre a yoga. Ah, é? Tá certo. Então, assim, eu fui fazer em Miguel Pereira, o Vipassana, grávida. Aí meu marido ficou assim, não, mas você tá grávida, meu Deus, você vai viajar pra lá sozinho. Eu falei, não, se eu não fizer agora, eu não faço tão cedo. Eu vou grávida. E aí o Vipassana são 10 dias em silêncio, tá, Silvana? Foi o meu primeiro contato, assim, com meditação. Ficar 10 dias sem falar.
Gente, Eu tô eu não sei rindo, nem não é imaginar por como um é isso. pouco. Ah, não, mas assim, é maravilhoso. Dói, Eu dói imagino. aqui dentro. Porque quando a gente cala, a gente escuta, entendeu? Quando a gente fala menos, a gente escuta mais. E escuta mais o que tem aqui. Eu sou doida para fazer esse curso. É, eu recomendo. Eu recomendo. E muita gente fala assim: ai, eu não vou fazer Vipassana, 10 dias em silêncio, tá doida, adoro falar. Eu adoro falar. Só que é totalmente possível. Então, ali foi meu primeiro contato com meditação, tá? E também, recentemente, eu fiz parte da primeira turma de Zazen online com a Monja Coen. Ah, Ela maravilhosa. abriu a primeira turma no final de 2019. Eu falei assim, gente, eu quero conhecer o que que é a meditação budista, porque existem vários tipos de meditação, Silvana, tá? E aí Hum, eu fiz o curso online com a Monja Coen, que é a introdução ao Zazen e ao Zen Budismo. Também recomendo, tá? É transformador. Assim, para mim, acrescentou, agregou aos conhecimentos que eu já tenho. Mas eu não ensino Zazen, eu não ensino Vipassana. Para você ensinar Zazen, você tem que ser ou uma monja, ou tem que ser, mesmo que não sendo monja, você tem que fazer uma formação, Vipassana, a mesma coisa. O que eu ensino é a meditação do yoga, que hoje em dia a moda, o nome mais conhecido da moda, que não tem nenhum problema, é o mindfulness, né? Que é um mindfulness, bom isso. presente, né? E aí foi assim, eu conheci a meditação dessa forma. É bacana porque, assim, você silenciar a mente, não é só a mente, é silenciar tudo, né? Porque a meditação traz aquilo assim, o aqui e o agora. Te traz muito para o presente, né? E geralmente a gente está ou está ansioso e preso no futuro, ou está estressado e preso no passado. Então, o aqui e o agora, a gente precisa exercitar muito, e que bom que está cada vez mais se falando de meditação. No primeiro dia de live, teve uma convidada aqui que ela falou, ela deu a seguinte descrição para a meditação, eu achei ótimo, que quando você faz uma oração, você conversa com Deus. E quando você faz uma meditação, é Deus que conversa com você. E eu achei assim maravilhosa a explicação dela, né? Porque ela estava falando de um outro assunto, mas que cabe, né? Que casa um pouco, né? Essa coisa do o silêncio te faz escutar outras coisas. E como uma professora que você é, como você fala para o aluno, um iniciante, sobre a meditação? Como que deve ser? Como que ele deve receber isso? Como que ele precisa lidar com o corpo dele? Bom, o que eu faço com os meus alunos é, primeiro, passar o yoga, né? O Hatha Yoga. Porque a meditação, na progressão, tá, do yoga, porque o yoga não é só as posturas. Uma das partes do yoga é a meditação. Então a gente aprende que a meditação vem depois das posturas. Então o que eu passo para meus alunos é: vamos praticar as posturas. Através das posturas, você vai se conhecer, você vai aprender a perceber seus sentimentos, vai descobrir bloqueios emocionais através de pontos rígidos do seu corpo. Você vai aprender a respirar. Enquanto você faz postura, você também faz pranayama. Eu também ensino pranayama e depois vem a meditação. E aí na meditação, eu vejo que é muito difícil para nós ocidentais, porque nós não fomos criados desde novinhos com uma prática de atenção plena, concentração, né? A gente está sempre buscando vários estímulos diferentes para distrair a nossa mente, o que não tem nenhum problema, a gente buscar estímulos. A grande dúvida, a grande pergunta que eu faço é: até que ponto isso é saudável? O dia inteiro, o tempo inteiro. Então, o yoga vem mostrar para gente que, ok, você ter distração, você ter lazer, não tem nenhum problema, mas você precisa ter um momento de descanso para sua mente, né? Então, assim, no Oriente, a gente vê, né, em vários caminhos e várias religiões,
práticas de meditação que não é só você sentar no zafu, sentar em lótus ou meia lótus, sentar no chão, fechar os olhos, ou ficar de olho semiaberto como no zazen e meditar. Você pode meditar fazendo uma prática, como por exemplo do Tai Chi Chuan, como por exemplo Hatha Yoga. Então assim, meditar é você fazer qualquer coisa em atenção plena. A gente pode estar aqui conversando, Silvana, e tá meditando. E a gente pode sentar no zafu e tentar meditar e não conseguir. Porque a mente naquele dia vai estar tão agitada que a gente não vai conseguir acalmar ela. Agora, uma coisa muito comum que acontece para quem está iniciando a meditação é criar expectativa. Não crie expectativa, porque assim a gente vê muita coisa na internet, na televisão, né? Como, por exemplo, o tema que você botou para a live é yoga e meditação para todos. Então, o que eu gostaria de dizer para você e para quem está ouvindo a gente é que yoga e meditação é para todos sim, tá? Seja qual for o seu corpo. Yoga não é para o corpo magro. Yoga é para quem quer viver o yoga. Meditação não é para quem já é calmo. Eu lembro que quando eu era novinha e comecei a fazer yoga, alguém falou assim, ah, é muito parado, não sabe o que está falando. E eu não fico ofendida com quem fala isso. Yoga não é parado. E se é parado, você não sabe o quanto a tua mente fica tagarela. E é esse um dos propósitos, sabe? Você silenciar a mente na meditação ou na prática de postura e acalmar. Por isso que a menina falou lá na live, essa frase todo mundo fala, né? Quando você medita, você ouve Deus, você escuta Deus. É porque você silencia a mente tagarela, que na Índia eles chamam até de... Eles fazem uma analogia com o macaco, né? O macaquinho, ele não para, ele pula o tempo todo. E a mente é isso. Só que eu não sou a minha mente, você não é a sua mente. A mente é uma parte sua mais superficial. Você é um ser mais profundo. Siddhartha Gautama, o Buda, ele falava isso. Você é muito mais do que você está agora. Eu não sou Érica, eu estou Érica. Eu sou algo muito maior. Então, assim, algumas pessoas, às vezes, não se aproximam do yoga acreditando que yoga é religião. Pode ser, mas pode não ser. O yoga é aberto. O yoga aceita qualquer pessoa de qualquer religião, né? Agora, ele acredita, sim, que você tem uma centelha divina, que eu tenho uma centelha divina, tá? Que eu não sou só o corpo e a mente ordinária, eu tenho uma mente profunda, eu tenho um histórico, eu tenho algo mais profundo dentro de mim. E quando a gente medita, quando a gente faz pranayama, quando a gente faz postura, o objetivo, Silvana, é acalmar essa mente para você ir mais para o profundo. É cuidar do corpo para você conseguir ir mais para dentro. Sabe? Esse é um dos maiores objetivos do yoga. É você se reencontrar com esse seu eu maior, ou como você queira chamar, se reencontrar com Deus, se reencontrar como você queira chamar, sabe? Eu não sou hinduísta, mas eu admiro muito o hinduísmo, porque o hinduísmo ele tem a mente aberta para qualquer religião, não existe preconceito, sabe? Uhum. O cristão, o budista. Aliás, o budismo veio de Siddhartha, que era indiano, um príncipe indiano, tá? Só para lembrar quem está aqui na live. Não, é legal a gente trazer exatamente essas questões entre religião ou não, e budismo, e o yoga no meio disso, exatamente porque assim, porque você como professora, dentro da linha que você estudou, você tem uma definição de raciocínio muito lógica de onde você coloca, em que lugar. Mas quando a gente vem que muitas pessoas são leigas, ou estão entendendo agora, ou estão aprendendo agora, claro que eu sei que a maioria que está aqui são seus alunos, são seus conhecidos, então tem essa oportunidade de ouvir melhor sobre o assunto. Mas como a gente está conversando para levar essa informação para todos, a gente precisa mostrar para que todos tenham acesso e saiba que
que a atividade, a yoga, como é definido, ela vai trazer um bem-estar que é muito mais do que um simples movimento que tira ela da zona dela de conforto, que coloca o corpo dela para silenciar, a mente dela para poder se manter plena. É muito mais, entendeu? É essa a questão da gente trazer esse entendimento que possa ser aberto para todo mundo, para que as pessoas possam realmente se identificar e saber que nesse momento é o melhor momento para se conhecer tanto a yoga quanto a meditação. Está sendo ótimo tudo isso que você está falando. Tipo assim, eu estou aqui com cara de surpresa, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar da forma com que você está falando. Então, para mim, está sendo ótimo, porque para mim só está me agregando, que é o que eu quero mesmo. Eu quero essa informação de yoga, de meditação para todos, e eu me incluo nesse todos. Está sendo Que ótimo bom, mesmo. que bom, Silvana. Fico muito feliz E como mesmo. que você, Érica, como que cada um no seu tempo, né, Major? Érica, como que você ajuda as pessoas hoje no seu trabalho? Por exemplo, quem está aqui, que está te vendo pela primeira vez, que tá te conhecendo e que quer ter você como a professora, né, o ponto de partida. Como que você faz o seu atendimento com as pessoas hoje? No momento eu estou dando as aulas online, né? É, terças e quintas, são 2 horários, que aqui na Holanda são 10 da manhã e 6 da tarde. No Brasil são 5 da manhã e 1 da tarde. Eu estou dando práticas de Hatha Yoga e práticas de Pranayama, com o objetivo maior de melhorar a postura, já que a maior parte das pessoas está em casa, tá? Não está saindo, não está fazendo atividade física, não está caminhando muito. E também pranayama. E no pranayama eu entro um pouco, inicio a meditação e vou avisando para os alunos, ó, isso daqui já é o início de meditação. Então eu ensino técnicas respiratórias, que aliás, quem não sabe, pranayama quer dizer você trabalhar com prana. Prana seria a energia vital, a energia que vem do ar, do Eu nunca nem tinha sol. ouvido falar pranayama. É, Eu estou ouvindo é. agora por você. Então você aprende a respirar de forma correta, utilizando os 3 níveis do seu pulmão, né? Porque a gente, quando está ansioso, a gente geralmente respira mais aqui nessa parte de cima. Então, é uma respiração curta, onde o corpo não absorve muito do oxigênio, onde você não tem muita saúde e você não absorve toda a energia do prana, tá? Falando assim, lembrando que prana, energia vital, também tem muito a ver com a medicina chinesa, com a Ayurveda. O Oriente, assim, tá rico nisso, tá? Inclusive, quando você pratica Hatha Yoga, Pranayama e meditação, você também cuida dos seus chakras, dos seus centros de força. Então, o pranayama é uma técnica que você aprende a respirar de forma mais correta. Às vezes você faz técnicas para poder ficar com mais energia, às vezes você faz técnicas para poder se acalmar. Então, eu tenho Aham. procurado ensinar técnicas para acalmar, tá? Porque muitas pessoas estão tendo ansiedade e crise de ansiedade, ou então início de ansiedade. Às vezes eu ensino uma técnica mais simples de revitalizar o corpo, porque Hatha quer dizer sol e lua, tá? Então, Hatha é a energia masculina positiva e a energia negativa feminina. Negativo não quer dizer ruim, tá, gente? São polaridades, tá? Porque quando a gente vem em carne nesse corpinho, a gente precisa dessas duas energias. Então, quando a gente pratica Hatha Yoga, pratica Pranayama, a gente busca equilibrar essas duas energias. O quanto a alimentação interfere na prática. Isso. Ótima pergunta, ótima pergunta. A alimentação é um assunto também muito vasto, muito profundo, mas assim,
Eu estou fazendo um curso, eu vou tentar ser rápido, Silvana. Eu estou à fazendo um vontade. curso para estudar o Bhagavad Gita, o Gita. Eu preciso estudar. Não sei se aparece, aparece ao contrário. Eu preciso Aparece o contrário, estudar, mas dá para ver. tudo bem. Eu preciso estudar porque aqui é um dos livros que ensinam yoga. E ali a gente aprende que quem quer praticar yoga, quem quer ser um yogi, uma yogini, precisa andar no caminho do meio, que é o que Buda, o Siddhartha Gautama ensina. A gente sabe disso tudo na teoria, né? Mas aí a Rosângela perguntou: a alimentação interfere? É muito complicado, né? A gente quer fazer yoga, seja para a saúde física, mental, espiritual, mas aí depois a gente vai para um outro extremo. Então, assim, a alimentação precisa ser também do caminho do meio. É assim que eu poderia responder. Então, assim, uma coisa pesada, que você sabe que é pesada, se alimentar daquilo antes da prática, você vai passar mal, tá? Quando eu falo que a nossa cultura é muito diferente da Índia ou do Oriente, não é querendo dizer que uma é melhor que a outra, tá? São histórias diferentes. Mas, por exemplo, na Índia, eles entendem que o certo é você praticar asana, postura, em jejum. A gente não está preparado para isso. A gente não foi acostumado a fazer isso desde pequeno. Então, que a gente faça uma alimentação leve, laticínios, cereais, frutas, uma, Perfeito. 2 horas antes da prática, para você não se sentir mal. E não coma em excesso. Quando a gente faz o retiro Vipassana, lá eles ensinam: se alimente até aquele ponto em que você sente satisfação, mas que daria um pouco mais. Pare Uhum. ali. Isso é sabedoria. Pare ali. Perfeito. Mas a gente quer comer porque a gente quer comer com os olhos, porque é gostoso. Eu É, entendo. porque Só que quem quer buscar o caminho do yoga vai começar a exercitar o caminho do meio. E nesse exercício a gente vai para um lado, para o outro, vai errando, acertando. É assim a vida, tá, gente? A gente não tem que querer perfeito. ser santo porque está praticando yoga. Não. As coisas são cada coisa no seu tempo. Tem uma ótima pergunta aqui. Como a yoga pode ajudar no equilíbrio emocional e psíquico, como no combate à depressão? Certo. Quem tem depressão, né? Yoga auxilia, mas é muito importante procurar também um profissional, tá? Ou um médico, ou psicólogo, para avaliar, porque existem vários níveis de depressão, ok? Agora, o yoga vai vir auxiliar nesse processo de saída da depressão, porque a depressão, a pessoa não tem ânimo de viver, a pessoa vê tudo preto e branco, tá triste, não tem estímulo, né? Então, assim, praticando yoga, posturas e meditação, pode ajudar a pessoa, sim, a ter ânimo, aí vai fazer pranayama revitalizante, que traga energia Raita, tá? Mas é muito importante um acompanhamento também de um médico ou de um psicólogo. Aí vai da pessoa e do nível de depressão dela. Perfeito. Porque é uma opção para ela trazer o bem para ela mesma, mas sempre cuidando com um profissional médico. A Gente, eu vou Amanda fez uma pedir para observação vocês fazerem. importante. Ela fez uma Amanda? observação. A Amanda é Amanda, que eu ótimo. não sei se é alguma conhecida minha, se for, É peço minha. perdão, que eu não tô... É É minha. sua. Ela falou, até porque a prática libera o intestino, certo? A gente tem posturas do yoga em que a gente massageia os órgãos, tá? Yoga não é colocar o pé atrás da cabeça, gente. É bonito quem consegue, mas yoga está muito, muito, muito além disso. Então você faz posturas de torções com a coluna, com muita calma, com o tempo, que você massageia o seu corpo e você realmente ajuda o intestino a trabalhar de forma correta. Aliás, tem posturas restaurativas do yoga em que você libera o intestino se você tiver com o intestino preso e vice-versa. Tá? Aliás, tem posturas também para TPM, posturas para menopausa. É uma maravilha, é uma medicina maravilhosa, gente. Não tem como, assim, eu sou apaixonada, então, assim, se deixar eu vou a live vai acabar. E eu continuo Eu, eu, falando.
Não, mas é uma delícia falar. O único problema é o tempo. Érica, Obrigada. muito obrigada por você ter aceito segurar aí o fuso, ser a sua primeira live. Eu sei que no início dá uma tensão, e você viu muita gente querida aqui, muita gente querendo te ver também aqui na live. Isso é maravilhoso, sabia? A gente se sente prestigiado, né? Você vê que as pessoas aqui, elas Silvana, queriam lhe ver. quantos minutos a gente ainda tem? Quantos? Agora 3. 3. Eu posso finalizar fazendo a oração do yogi? Por favor. É Se a uma live cair, oração, a gente já tá é uma feliz, oração beneficiado. universal, tá, gente? É oração ecumênica universal. Eu vou ler, porque eu estou muito emocionada, tá? Fique à vontade. Tá bom. Então, quem tiver aí, quiser fechar os olhos, só ouve. Ouve com o coração. Deus Pai Criador, vida Mãe Natureza, mestres, anjos, espíritos de luz, abençoai-nos em nossos esforços em preparar o corpo, a mente e o coração para que a nossa alma evolua a Ti, ó grande Espírito. Gratidão, Silvana. Muito obrigada a você. Gente, obrigada a todo mundo que está aqui, que vieram prestigiar a Érica. Vocês viram o quanto que vocês deixaram ela emocionada a live toda. A gente tem que se segurar aqui, porque é muito gostoso esse carinho, sabe? De vocês. Vocês não sabem o quanto foi importante cada um de vocês estarem aqui para esse início da Érica, né? A gente deseja que ela daqui, ela vá para a internet, que mais pessoas conheçam o trabalho dela, que mais pessoas tenham o privilégio de conhecer a Érica, mesmo lá do outro lado. A gente sabe que a meditação não tem distância, né? Ela só aproxima. Então, deixa seu Obrigada a recado aí todos. para. Deixa Estou seu vendo as recado agora para mensagens aqui. Obrigada a todos, tá? Deixa seu recado para todos. Aproveita que você tem 1 minuto para poder falar para eles. Eu vou mandar mensagem para cada um. Eu vi aqui a Vani, Ellen, meu tio. Gente, é muita gente. Eu tenho medo de esquecer de alguém. É muita gente querida aqui, Natan. Meu Deus, Luciana. Muita gente. Desculpa se eu esquecer de alguém, mas eu vi todo mundo aqui no final. Muito obrigada mesmo, tá? Pelo carinho. Ana Lu, que lindas. Amanda, a Rosana, da Antiginástica. Ai, muita gente. Obrigada. Até a Amanda tá aí. A Amanda te adorou. As A meninas. Raquel, eu não, Elizabeth, Elizabeth, muita gente. Agora que a Simone, que fez a formação comigo. Ai, Não tem gente, problema. agora Isso. que eu Não aprendi a tem mexer. problema esquecer. Estão todos juntos, estão todos aqui por você. Esse que é o principal. Gente, muito obrigada. Agora vai cair real a live. E só agradecer, Érica. Espero que numa outra oportunidade a gente possa de novo fazer esse encontro. E saiba que o espaço aqui está aberto para você e para falar o que você quiser. Tá bom? Tchau, gente. Muito obrigada, Obrigada. querida. Tchau.